Padre Itamar. Fui ordenado padre 18 de dezembro de 79, trabalhei até janeiro de 84 em Cosmópolis e 4 de fevereiro de 84 eu vim para a paróquia de São Domingos. E aqui fiquei até 5 de fevereiro de 2011. Eu fui o quarto pároco. Primeiro Flávio, que começou a construção em 67. Depois veio o Frei Pio, que deixou o ministério, Flávio também. Em 78 veio o Padre Vitor. Em 84 eu fui o quarto pároco daquela paróquia. Uma paróquia boa, muito bem assistida pelo Padre Vitor, celebração que dava sempre uma atenção às crianças, aos coroinhas, tinha mais de 150 coroinhas quando eu cheguei. Um padre que, no modo dele, italiano, canociano, religioso, ele deu uma boa contribuição para aquela paróquia desde 78. Encontrei muito apoio. Meu primeiro encontro foi na casa do Eduardo Benazzi, em janeiro de 84. Lá combinamos, vi o conselho, vi as pessoas das pastorais. Eu cheguei e não tinha casa para morar e a paróquia nem tinha condições de pagar aluguel de casa, porque o Padre Vitor morava aqui em Nova Odessa. Vim morar no Jardim São Paulo, na casa do Paulo Armelin, fiquei lá morando na casa dele, no mesmo quarto com o irmão dele, com os pais dele, até 19 de abril de 84, quando arrumaram uma casa na Rua Espanha, número 406. E depois, no dia 29 de abril, minha mãe veio morar comigo. Tinha só São Domingos e a Vila da Inese. Aí depois começamos a comunidade do Parque Gramado, dei um pouco de assistência à Vila ao Guanabara. Aí depois, em 87, um pessoal começou a trabalhar no São Jerônimo, que era um bairro ainda começando. E aí a coisa foi se alongando, chegando a 10 comunidades como era. O Parque das Nações, a Morada do Sol, cada um tinha a sua comunidade. O Parque das Nações era João Maria Vianney, Morada do Sol era Sagrado Coração de Jesus, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Nossa Senhora da Visitação, tinha lá o Jardim da Paz, tinha a Chácara Santa Paula, e a gente dava então toda essa assistência nessa comunidade. Então, quando eu cheguei no São Domingos, era a igreja de São Domingos e só tinha o bairro São Domingos. Terminava ali, logo depois do Bar do Mineiro, aquele outro bar lá embaixo. Ainda não tinha Avenida Europa. Tinha o Guanabara, mas um bairro que estava começando a fazer alguma coisa. Padre Vitor tinha começado a igreja Nossa Senhora de Fátima, mas ainda estava no alicerce. Parque das Nações ainda era um grande pasto, Morada do Sol também, pois era lá embaixo a fibra. E tinha o São Roque, a Vila da Inese, a Igreja do Espírito Santo. Parque Gramado tinha 34 famílias apenas. Hoje tem mais de 1.000. É um bairro para mais de 1.000 famílias. Então eu tinha duas celebrações, no São Domingos, duas comunidades, São Domingos e São Jorge. São Domingos e Vila da Inês, Espírito Santo. Só essas duas comunidades que a gente dava atendimento. Aí comecei a ir ao Gramado, às terças-feiras eu ia, ficava lá numa salinha que tinha lá no Gramado, atendendo quem quisesse. A terça-feira à noite eu celebrava a Eucaristia lá com eles. Então, ainda era estrada de terra, ali de onde hoje é o São Vicente até perto lá do São Roque. Era uma rua de terra, passava em frente ao Rio Branco, eu ia de bicicleta. Então, era um bairro muito simples. A igreja, Padre Vitor deixou uma igreja já pronta. A única coisa que fiz, o Cleiton Zibord, que ajudou a pintar a igreja em julho de 84. Foi o primeiro que coordenou, pensando a festa de agosto, a festa de São Domingos, dia 8 de agosto. Arrumei a tinta, ele pintou, ele arrumou um pessoal, veio a primeira
Primeira pintura, o Padre Vitor deixou só o reboco. A primeira pintura foi o Cleiton Zibordi, que com a equipe que ele arrumou, não me lembro mais quem, que ele ajudou a pintar em 84. Depois, orientado pelo Wilson Ragazzo, mudei o vitrô, porque era um vitrô reto, aí mudamos o vitrô, como é hoje o vitrô do São Domingos. Aí mudamos as portas, eu fiz uma mudança, depois daquela fiz outra. Então, é um processo, uma igreja que sempre foi uma igreja bonita. Mais tarde eu troquei os bancos, e daí muita gente que vinha, falava até que se tornou a igreja da cidade, pelo meu atendimento, os outros padres já com mais idade, alguns já não faziam mais casamento. Então tinha muito casamento. Teve um dia que eu fiz 18 casamentos no São Domingos. Se não me falha, 18 de dezembro de 84. Começou 1h30 da tarde e foi até 10 da noite. Então, umas coisas assim que a gente via, umas coisas dessa maneira que a gente se lembra, fiz. E hoje eu sei que o São Domingos é uma igreja muito bonita, muito acolhedora, muita gente que participa, então eu sempre fiquei muito contente com isso. Foi um tempo muito bom, surgiu muita liderança, muito trabalho, muita gente se oferecendo, chegamos a ter aquela farmácia que a gente gastava 50 mil reais de amostra grátis para doar às famílias necessitadas. O Paulo e a esposa dele, agora falecida, que trabalhava bastante nesta farmácia. As irmãs no Sasa tinham farmácia. Daí vinha muita gente. Eu aprendi a cuidar de remédio para as pessoas com o Padre Long. Quando eu me converti à Igreja Católica, 7 de outubro de 61, minha muita convivência com o Padre Long. Em 66 eu fui morar com ele porque ele já manifestou o problema do rim, estava atrofiando, e o Padre Long todo dia recebia receita, até às 9 da manhã, das pessoas que iam ao médico e traziam. E ele ia de médico em médico para trocar, ou para se o médico tivesse a amostra grátis. Então o Padre Long montou na casa dele uma farmácia que ele dava remédio para as pessoas necessitadas. Trazia a receita e ele dava um jeito de arrumar ou de trocar. E isso eu tenho em mim até hoje. Então o Padre Long foi quem me inspirou. Vindo para o São Jorge, para o São Domingos, onde eu fiquei mais tempo, ali começamos esta farmácia. O Paulo era farmacêutico, então eu pedi a colaboração dele. Começamos numa sala do Salão do São Domingos. Aí depois construímos ao lado da creche aquela sala, e aí então foi essa a iniciativa. Até que surgiu um incômodo, porque a gente tirava 50 mil por mês das mãos das farmácias, né? Então eles entraram com processo, porque a gente não tinha farmacêutico, aí fechamos e pagamos uma multa de 3 mil reais por essa farmácia, que a gente não tinha farmacêutico para orientar. Aí fechou tudo isso e acabou. A creche brotou em função da campanha da fraternidade. Quem acolhe o menor, a mim acolhe. Aí conversando com a Tina Elias, conversando com o juiz e promotor, nós começamos a conversar com a assistente social do fórum. Nós começamos a conversar, a trocar ideia. E aí nós começamos a montar. Em julho de 87 nós tivemos a fundação da creche. Ainda tudo desigual, Cida Rocha ajudou muito, e outras pessoas que agora já não me lembro tanto o nome, mas pessoas. Ela começou numa tarde, né? Vinha à tarde no salão da igreja.
Muitos já morreram, outros estão presos, mas o importante é o que nós fizemos na época dele. Então, depois que veio, em 87, que nós mudamos para onde ela é hoje, que era uma terra devoluta. Nós então ocupamos aquela terra, 87, ocupamos aquela terra. Em 88 nós fomos para aquele lado ali, onde hoje está a creche. Começamos com uma cobertura de lona e aí vai por diante. Aí o Paulo é um grande administrador. E ele então junto, hoje a creche está com 210 crianças e 30 funcionários. E a cada dia que a gente vai lá, vê um encanto e uma organização, um trabalho muito grande. Quando o Dr. Rodrigo pediu para eu acolher em minha casa ou em algum lugar, se eu não podia acolher os meninos de rua. Quando a Angélica pediu, padre, esse menino Marcelo é assim, 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 o senhor não pode mandar aqui, eu vejo. O Leonardo, que chegou a pôr fogo na casa dele, no Jardim São Paulo, a casa da avó dele. O promotor me pediu, senhor, esse menino tem essa situação. Hoje o Leonardo já trabalhando em Recife, na área elétrica, então está muito legal. Então eu vejo assim um trabalho social demorado. É claro que toda semente plantada na terra, ela não nasce de hoje para amanhã. Não basta só pôr água, mas você precisa às vezes tomar cuidado para remexer a terra e revolver de novo. Então é um trabalho muito grande. E em 2000 me entregaram o abrigo feminino. 26 de janeiro de 2000 vieram me entregar para que eu pudesse cuidar do abrigo feminino. Hoje eu vou à Americana e vejo algumas moças, já são avós. O senhor sabe que eu morei no abrigo, o senhor sabe que é o senhor que me ajudou muito. Eu, Claudisa, é o modo deles falarem. Aquele almoço, 120, 150 pessoas que almoçavam no São Domingos todos os dias. Eu encontro, e quando morre alguém eu recebo ligação pedindo para rezar porque o fulano de tal, então venho aqui me falar. Venho aqui no São Jorge me dizer, aquele homem que almoçava lá todo dia morreu, o senhor reze por ele, o senhor gostava muito dele, ele gostava muito do senhor. E era assim esse trabalho social que eu me vejo. A formação, o trabalho social, o trabalho dos enfermos, os agentes de pastoral que visitavam doentes e não olhava se era do São Jorge, se frequentava o São Jorge, se morava em outros bairros, frequentou São Jorge, vinha pedir ajuda e às vezes a gente devolvia o pedido desses enfermos às paróquias de origem, mas eles nunca deixavam de pedir a minha presença, a presença dos nossos agentes de pastoral. Porque desde 92, paróquia não tem limite. Paróquia é o lugar onde eu pertenço. Não tem limites de paróquia, mas é a pertença. E aprendemos isso com os nossos irmãos protestantes, né? Quem é da Assembleia de Deus do outro canto da cidade pode ir na igreja onde ele quiser da Assembleia de Deus, onde ele pertence. Não tem paróquia, limite. Daqui para lá é meu, daqui para cá é seu. Então não existe isso. Então a gente sempre dava essa assistência às pessoas. Então foi assim um tempo muito legal. Criando-se várias coisas para aquela comunidade. Toda terça-feira, 15 horas e 20 horas, a gente tinha um encontro, o estudo bíblico, uma média de 100, 120 pessoas que participavam desses estudos bíblicos. Esse estudo bíblico semanal sempre fez parte da minha vida de padre. Em abril de 78, em Cosmópolis, às sextas-feiras eu fazia, que o Monsenhor Rigotti tinha permitido, até a dia da minha ordenação. Eu cheguei a ajudar em Cosmópolis, eu era seminarista no 2º ano de teologia, Monsenhor tinha 86 anos, e a gente começou esse estudo em abril de 78, e era toda sexta-feira. E aqui hoje, na paróquia que eu estou, eu tenho o estudo de Bíblia às quartas-feiras, das 20 às 21 horas.
Eu aprendi com a Ana Flora e o Frei Gorgulho, quando eu estava na teologia, 77 a 80, estudava os textos dominicais. O Gorgulho e a Ana Flora, toda quinta-feira, ficava lá na faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, no Ipiranga, estudando os textos dominicais. E eu sempre tive um grande gosto por isto. Eu lembro da Ivone Pântano, que ela vinha com um caderninho e o livro, o lecionário, e anotava nesse livrinho dela todas as coisas que falava. Ela ajudava na liturgia. Estudamos vários textos da catequese, vários textos de pastoral, estudamos livros por livros da Bíblia. Então foram assim, momentos muito agradáveis. Eu penso que o meu papel não é tanto celebrar missa, não é tanto visitar a pessoa, não é tanto ir para lá, para cá, mas eu penso que é formar as pessoas. E as pessoas formadas são capazes de formarem as outras, mas uma formação atual. Não adianta ficar numa formação antiga, no reproduzindo coisas por interesse financeiro, ou não sei. Eu acho que a formação pastoral das pessoas, na área da psicologia também, para dar uma formação, ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades, criar um bom relacionamento familiar, ou um sim ou um não, mas convicto de uma posse pessoal. Eu acho que isso foi grande na minha vida, no meu ministério. Hoje já com 70 anos, 38 anos de padre, eu sinto isso uma grandiosidade. O meu primeiro pedido, 4 de fevereiro de 84, foi um serviço parapsicológico. Uma pessoa que recebia um metal no telhado da casa dela, ali perto do Bom Garfo. E ela veio me procurar para resolver. Eu nem tinha tomado posse, eu tinha chegado, dia 4 de fevereiro de 84, o meu primeiro serviço. E fui procurado por muita gente por esses trabalhos parapsicológicos. Pessoas que recebiam pedras em casa, caíam. Então, pessoas com problemas religiosos até chegaram a dizer, no São Domingos, na paróquia de São Domingos, ninguém tem coragem de abrir igrejas por causa do Padre Itamar. Ele conhece todas as igrejas, ele sabe o porquê dessas igrejas. São coisas que estão em mim, que eu gosto. Eu tenho verdadeiros filhos em meu coração. Eu tenho verdadeiras pessoas que eu sinto. E eu vejo assim hoje muita gente. Muitas delas eu ajudei muito, mas hoje já não me consideram mais. Mas eu tenho muitas pessoas que são verdadeiras estimas em minha vida. Uma delas é o Daniel Benazzi. Daniel Benazzi, eu vi um meninote ainda lá, e hoje eu sinto, ajudei-o aí para medicina, para odontologia, ajudei na questão do casamento. Minha mãe era uma conselheira do Daniel. A minha mãe ajudou o Daniel a catar esterco, a fazer horta, a cuidar de galinha. E eu quero agradecer ao Carlinhos Santa Rosa, que é uma família referencial. Quando eu cheguei lá, o Tiago, que é um menino do meu coração, ele tinha o tamanho da minha mão. Era um nenezinho que eu pegava no colo. Então, o Gustavo Melo, que é meu afilhado de Crisma, ele sempre me ajudou, sempre fez pensar, sempre foi alguém que me contemplava. E no contemplar ele me ajudava a ver os momentos difíceis da minha vida. Agradeço a Lolô, a Rosângela Secato, a Terezinha do Altevir, enfim, teria muito mais nomes para eu dizer. Tenho pena de algumas pessoas que já foram para a eternidade. Tenho pena de algumas pessoas que já não conseguem mais se lembrar, como eu vejo, como ouço a Alice Milani, uma mulher que muito generosa em muitas coisas no São Domingos, hoje parece-me que está já bem debilitada na sua área de saúde, sobretudo a saúde mental. Enfim, desses nomes vocês esparramam para todos os outros, inclusive para você,
que vai ter a oportunidade de ouvir esta gravação, você sabe, seu nome não aparece, mas você não é esquecido de nenhum momento e de nenhuma situação. Nem você que falou mal, nem você que me elogiou e nem você que puxava a minha orelha de vez em quando. São pequenas heranças e grandes heranças, porque muita gente, embora eu não vá muito lá para não criar nenhum obstáculo, mas eu sei que tem muita gente que gosta de mim, como hoje celebramos São Pedro e São Paulo, quando Jesus fala que Pedro é uma pedra, não é pedra, porque não existe pedra, na engenharia se chama de rocha, mas pedra no sentido bíblico significa referencial. E eu digo que no São Domingos tem muita gente referencial ainda em minha vida. O que eu fiz lá ainda é referencial. E sou muito grato às pessoas que me ajudaram em todo esse tempo, 27 anos que fiquei trabalhando naquela paróquia. Não me arrependo de ter saído, ter pedido para sair, ter me trocado. Eu que escolhi São Jorge, ninguém queria que eu viesse para São Jorge, nem o próprio bispo, mas foi minha escolha. Então sou muito feliz e me fez muito bem ter saído de lá. Da mesma forma que me fez bem sair de Cosmópolis, vir para São Domingos. Dom Tarcísio me questionou muito, porque eu também não queria sair de Cosmópolis. E fez muito bem ter saído de Americana e vir para o São Jorge. Eu digo que cada lugar que eu vou, eu sou uma outra pessoa. Eu quero deixar assim uma mensagem de que igreja deve ser um referencial, tanto na cidade como referencial para as pessoas. Igreja é um local de ser acolhido, e para acolher a gente não faz nenhuma pergunta. Quem é você, de onde você veio, o que você quer e para onde você vai. Tem que ser um local acolhedor. Então eu quero agradecer o que eu aprendi com as pessoas no São Domingos, com todas as pessoas, aquelas que já foram para a eternidade, Santo Comete, Eduardo Vitti, pessoas tantas outras, o Geraldo Pereira, o Sebastião e tantas outras pessoas que foram sempre referenciais para aquela comunidade. Eu quero dizer que eu tenho grandes lembranças e vocês são referenciais para mim. Uma pedra na minha vida, onde eu lembro os meus tombos, porque eu também sou uma pessoa pecadora, e também o meu levantar, porque eu sou uma pessoa corajosa a ficar em pé, apesar de ter quedas, apesar de ter caído. São Domingos foi um grande inspirador na área da leitura bíblica para mim. São Domingos que sabia de cor a carta de Paulo aos Coríntios. São Domingos que no ano 1216 criou a oração do terço, o terço mariano. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória. Quando as pessoas não sabiam ler, e elas então, lembrando os 150 salmos na Bíblia, faziam a oração do terço. Depois que a morte de São Domingos, ela ficou um pouco esquecida. Em 1575, na Batalha de Lepanto, o Papa Sisto pediu que as pessoas voltassem a orar o terço. E daí brota Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora do Rosário, cuja festa é 7 de outubro. Meu muito obrigado por vocês virem aqui me incomodar com esta entrevista e de me acomodar no meu modo de pensar.